Tamo junto. Tá na Band? Tamo junto! Vamos lá, então, o que é que vocês já estão... Rapaz, o programa já começa e a agitação... Isso é porque vocês não fazem parte do nosso grupo no WhatsApp, que também o couro come o dia inteiro. Madrugada, não, é sempre bom lembrar que jogam 2 cariocas hoje e 2 amanhã. É. Aí todo mundo dizendo, o Vasco joga amanhã porque jogou segunda-feira. Jogou contra o Poçante Ceará. Acostumando. Então E tá com a melhor campanha que o Flamengo no Você falou no finalzinho, depois da Copa do Mundo. Por quê? Não, ele jogou segunda-feira. O Depois Fluminense da já Copa jogou do segunda-feira também. Ah, então tá bom, O explica. Botafogo hoje, por exemplo, Deixa é de preliminar do gracinha. Fluminense. Joga às 9. O que é? O Botafogo... Não, o Valdir não prestou atenção. O Valdir não prestou atenção. Presta atenção. Botafogo joga às 9, Fluminense Quer dizer que o 9h45. Botafogo joga Eu na entendi, preliminar. mas é que o Roberto falou que tá fazendo graça. Tá não, que eu falei, é verdade, jogou segunda. Preliminar não, são 45 minutos, não dá pra ter preliminar. É um aquecimento. Não fosse um aquecimento. Amanhã o Vasco joga às 8 e o Flamengo 7h30. Então, amanhã o Flamengo foi preliminar do Vasco. Então Mas você o tá quem está concordando na com o frente Botafogo. joga Claro, primeiro. tem que eu concordo. Que Meu é? querido Quem está Edilson, primeiro na tabela joga sempre antes. Agora a pergunta não Essa é essa. tabela A que é pergunta muito não é boa. essa. Nós temos aqui, rapidinho, eu sei que você tem, que você tem Seguir com o programa? cheio de costura. Somos escravos O do detalhe relógio. É o seguinte, por exemplo, dos grandes, das equipes do Rio de Janeiro que disputam o Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma, quem pega o adversário mais fraco é o Flamengo. tabela, né, Roberto? Então nós vamos mostrar a tabela daqui a pouco dos principais aí pra gente poder dar uma discutida. Quem tá comigo aqui na linha? Mauro Santana. Vai falar do Flamengo que amanhã tem um jogão diante do Vitória, atrás da vitória. Entendeu, Mauro? Visual maneiro aí, Mauro. Fala, Edilson. Forte abraço a você, aos comentaristas e galera ligada aqui em Os Donos da Bola. E o Flamengo nos últimos preparativos para a partida de amanhã diante do Vitória no Maracanã pelo Brasileirão. Com promessa de grande público, já que mais de 35 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada. E para este compromisso, só a vitória interessa, para que o rubro-negro não se distancie ainda mais da briga pelo título. Até porque as cobranças começam a aumentar. E não somente por parte da torcida, mas entre os próprios jogadores. Durante a derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense, no último domingo, houve uma áspera discussão entre Cuejar e Rodinei. No entanto, o colombiano garantiu que o desentendimento não foi levado para dentro do vestiário. É totalmente falso. O Rodinei, meu amigo, meu parceiro, me recebeu desde que eu cheguei aqui no Flamengo. É um cara que eu admiro muito pelo que ele viveu no futebol, na vida. E concentro com ele há 3 anos. É meu parceiro, na verdade. Fiquei muito triste até de ter cobrado ele no jogo, porque é meu amigo. Eu sempre quero o melhor para ele, sempre tento falar com ele para dar o ânimo que ele merece, que ele sempre quer dar o melhor pelo Flamengo também. Então, isso aí é uma briga que ficou no campo. E 2 informações, Edilson. A primeira é que o Flamengo está muito próximo de anunciar um novo contrato com Lucas Paquetá. Este vínculo iria até dezembro de 2023. O jogador irá receber um substancial aumento de salário, que vai elevá-lo ao padrão de outros grandes jogadores do elenco, como Diego e Everton Ribeiro. Em contrapartida, sua multa rescisória também ficará muito elevada para transferências internacionais. Tudo para resguardar o jogador, que ganhou ainda maior visibilidade após sua convocação para a seleção brasileira do técnico Tite. E o Santos fez um novo contato com o Flamengo sobre a possibilidade da contratação de William Arão. Mas a diretoria rubro-negra sequer abriu conversa, deixando claro que não está disposta a negociá-lo com o mercado interno, talvez somente com o assédio de clubes do exterior. Valeu, Edilson. Volto com você aí no estúdio. Deixar um grande abraço para o Mauro Santana, que é o aniversariante de hoje, né? Grande figura. Eu diria na época do Maracanã, de 1950, que o Valdir trabalhou na inauguração do Maracanã, né? Tá colhendo mais uma abóbora na sua horta, né? Parabéns. Mas é um baita profissional o Mauro Santana, né? Você vê que quando recebe a notícia e passa a notícia é com uma outra qualidade. Aí você vê o nível do repórter, né? Verdade. Agora, sobre essa questão aí do Cuejar com o Rodinei, da discussão dentro do campo lá, eu gosto disso aí. Tem que justificar que acabou, tá certo? Relacionamento tem que ter. Mas eu gosto disso, porque jogador com chá com torrada não pode falar porque tá com a tintina. Negócio de chá com torrada não resolve. É verdade. É cachaça com torresmo, é pancada. Tem que reclamar mesmo. Se não chegou, fala. Se não foi ali, tem que falar. Ainda mais ele, né? Que vem sendo um dos principais, junto com o Paquetá, no meu modo de ver, não sei dos amigos, é o melhor jogador do Flamengo. O que ele
Tava até de zum que tava querendo ir embora agora, quer sair, tava falando ele agora. progrediu, principalmente do ano passado para esse ano, é o jogador que mais vem se destacando no Flamengo. É um homem que corre o jogo todo, Edilson. E parabenizá-lo, né? No ano passado ele não esteve tão bem, até pelas oportunidades que não teve. Esse ano se firmou na cabeça de área do Flamengo, aquele jogador de contenção, um jogador que corre o campo todo. E se ele reclamou, realmente alguma coisa aconteceu. Reclamou do Rodinei, o posicionamento, e isso acontece. A gente foi jogador, isso acontece, acabou ali no campo, ele mesmo frisou, eles são amigos dentro e fora de campo também, e vida que segue. Edilson, só queria falar uma coisinha rapidinho. O Flamengo tem esse jogo importante, né, diante do Vitória, eu acho que vai ser o divisor de águas do Flamengo. O Flamengo tem 3 jogos contra o Vitória, vai pegar o América Mineiro fora e pega o Ceará. 3 times que estão do meio para baixo da tabela. Se o Flamengo quiser conquistar mais um Campeonato Brasileiro, vai ter que vencer principalmente esses 3 jogos. Vamos aqui a tabela aqui, então. Vamos começar, então, só para a gente ter uma noção que o Roberto fala muito aqui. Essa é a Copa do Brasil, o sorteio foi feito agora, 11 horas, né? Primeiro jogo, Flamengo e Corinthians, dia 12 de setembro, aqui no Rio. E no dia 26 de setembro, o segundo jogo lá na Arena Corinthians, ou seja, a decisão vai ser lá em São Paulo, com arbitragem, com tudo. Deixa pra lá. Vamos lá, mas aí o Palmeiras joga em casa contra o Cruzeiro e o segundo jogo, o Cruzeiro decide em casa. O que vocês acharam aí, né? Olha, eu vou dar meu... Pode falar, Ronaldo. Eu vou dar a minha opinião aqui, que o Roberto não vai gostar muito, não. O Roberto sempre diz que quando o Flamengo joga em casa, ele é favorito. Nesse jogo com o Corinthians, na minha opinião, é. Porque ele tem mais time do que o Corinthians. Agora, você pega ali Palmeiras e Cruzeiro, é jogo duro. Como vai ser o Flamengo também, que são 2 grandes equipes do futebol brasileiro. Então, pelo que eu estou vendo ali, todo mundo diz, eu prefiro jogar a primeira fora. Depende. Você toma uma porrada lá de 4, ferrou. Como é que você vai reverter isso aqui? Então eu achei que o Flamengo tem condição, no meu modo de ver, de seguir em frente. Fazer o resultado aqui e fechar. Então, você acha que o Flamengo é favorito, então, para esse jogo? Jogando no Maracanã. Acho. Não, mas tem que ser Edilson, sempre. Sempre não. Eu sou da tese. Tem que fazer um bom resultado aqui. Eu sou da tese. Não ganha, não. Mas eu sou da... O Grêmio ganhou do Corinthians sábado lá com o time Mas reserva. Eu sou da tese que tem que fazer. Aliás, o Corinthians, se você pegar o histórico do Corinthians lá, ele não vai perder porque ganhou nesse horário. É brincadeira. E outra coisa, o elenco Flamengo tem de 12 milhões de reais, não pode temer Corinthians, não pode temer ninguém. Exatamente. Pode Agora temer não tem ninguém. que Se não tá rendendo, é outra história. Mas não pode temer ninguém. Me perdoe, eu vou discordar de você. Porque isso, pelo que você falou, só porque 12 milhões é um time imbatível? Então tá gastando mal, você tá querendo dizer. Não é questão de Você está gastar falando mal. 12 milhões por mês. Não existe time imbatível. Não existe. O Flamengo talvez seja, em termos de salário, de folha salarial, a mais alta do futebol brasileiro. É isso que eu tô falando, então não pode temer ninguém. Não é. Então... não existe time imbatível. Eu vi o Santos com o Pelé perder. Dentro de campo é outra história. Mas o Flamengo tem que fazer um bom resultado. Presidente Bandeira de Melo, presidente do Flamengo. Dia 26 de setembro é dia de pé frio e ficar em casa. Não vai lá em São Paulo, não, pro Mengão passar na Copa do Brasil e para ir pra final contra Palmeiras ou Cruzeiro. Ali que tá com cara de Cruzeiro, porque vai jogar em casa. E o o Felipão é outro pé frio danado também, né? Depois tomou de 7, tinha que ter parado, né? Mas é campeão, rapaz. Presidente Bandeira, dia 26 de setembro é dia de pé frio, não ir para São Paulo, hein? Se quiser ganhar a Copa do Brasil, tem que vencer esses jogos aí. Põe na tua agenda aí, vai pedir voto, fazer outra coisa, tal. Roberto, não tinha novidade. Vocês estão disputando o quê? Olha, colocar. Tem que ganhar. Tem razão, você agora deu um brecha. Mas olha, Ronaldo, vai ganhar a Copa do Brasil, tem ganho o jogo. Claro. Você me entendeu. É jogar. Essa coisa que não vem tem que arrumar um colete à prova de bala ou então a gente botar aquelas divisórias no meio de vocês aí. Eu vou correr. É isso. Vamos lá, olha, São Paulo aí, ó. Só pra gente ter, Roberto fala muito tabela, ó. Paraná e São Paulo agora, hoje, olha lá, 7h30 da noite, né? Vai jogar contra o cansadinho do Paraná lá. Depois vai pegar o Ceará em casa. Depois ele pega o Fluminense em casa. 3 jogos do São Paulo aí, né? Agora o segundo colocado que é o Internacional, né? Não, ali o ainda Atlético é o São Mineiro. Paulo. Depois ele pega o Atlético Mineiro lá, que é jogo mais difícil. Depois ele pega o Bahia em casa. Depois ele pega o Santos lá na Vila, que agora já é outro Santos. Com Cuca. É outro Santos. Internacional vai pegar o Bahia lá hoje. É jogo difícil, hein? Dificílimo. Na Fonte Nova. Sei lá, que eu tô falando lá. Lá na Fonte Nova. O Inter tem Depois ele vai pegar o Palmeiras em casa.
Depois ele pega o Cruzeiro lá. Olha só, complicado. que isso. Olha a tabela. Depois ele pega o Flamengo em casa. Que isso. Depois ele pega o. clássico. E esse jogo aí sem o Paquetá, porque o Paquetá vai estar aí nesse Pega caça o Grêmio, da seleção né? brasileira aí. Internacional e Grêmio, depois o clássico entre eles lá. Depois ele pega a cansada da Chapecoense. Até agora, lá. Tá brigando a pra não tabela cair. mais difícil está sendo pro Inter. Pro Inter, né? Flamengo pega o Vitória em casa, pega o América Mineiro lá, Olha só. depois pega o cansado do Ceará aqui. Que isso. Né? Olha Mais só. três Foi jogos os 3 aí. jogos que eu falei Depois do ele Flamengo. pega o Internacional lá, que talvez vão estar cruzando os bigodes aí. isso. Depois Pega o ele pega lá o Chapecoense. cansado da não, Chapecoense. Enquanto o Vasco são Aqui, 3 pontos Pega a certos. Chapecoense E aqui. depois ele pega o Vasco em 3 São pontos, esse Januário. jogo aí são 3 pontos certos. Esse é o jogo mais difícil vai para ter ele. Barquise, O jogo vai com ter o uma Vasco Agora aí, Jogo quem mais é o do difícil Grêmio? Olha lá, o Grêmio pega o Cruzeiro em casa, o jogo hoje, 9h45 da noite. Depois vai pegar o Atlético Olha Paranaense só, lá, rapaz. que é uma outra equipe já. É Campo verdade. Sintético. Grêmio e Botafogo, aí vai Meteu jogo 3 lá no no Flamengo, Sul. no Atlético. Depois vai pegar o Santos lá na Vila, que é um outro Santos. Depois vai pegar o Internacional, depois pega o Cansado do Paraná. Tá bem, Agora, mas para você fechar vê. o Palmeiras aí do fenômeno Felipão, né? Desculpa, Atlético Mineiro, né? E pega o Aí, Vasco. pega o Vasco em casa, né? Amanhã, 8 da noite, lá em Jogo Minas. Depois difícil, vai pegar hein? o Vitória, lá na Bahia. Depois pega o Corinthians em São Paulo. Olha, rapaz. Olha Tabela aí. difícil, hein? É, rapaz. Depois vai pegar São Paulo. o São Paulo em casa. Depois pega o Atlético Paranaense em casa. E o clássico E depois Cruzeiro. o Clássico com o Cruzeiro. Também tá minha bomba. É verdade. Não vai passar. Difícil. E agora o Palmeiras, olha lá. Palmeiras joga em casa com o Botafogo hoje, 9 da noite. Isso. Né? Pancada. O Nélio não falou nada. Internacional e Palmeiras, olha lá. Vai pegar o Inter lá. Né? Depois vai pegar a Chapecoense fora, cansada da Chapecoense, arrastada da Chapecoense. Palmeiras vai Paranaense, pegar o Atlético Paraná em casa, pega o Corinthians em casa, Palmeiras. depois o Bahia lá. A tabela do Palmeiras é boa. E aí, e aí? É verdade. Eu A pensei... melhor tabela tá pra quem? Flamengo, cara. Flamengo, Pô, que 6 isso? jogos. É o que São vai- Paulo também tá com, Pô, tá com a tetinha aí. Mas não, São Paulo tem 2 adversários difíceis. Não, mas tá Eu pensei que fosse passar por tabela do Vasco e do Botafogo. Não vai aparecer, não? Do Vasco? Você tá É só os que estão na frente. Não, quem estão Pensei que fosse passar do Eu Vasco tô e do calado. Botafogo. Os times que estão na liderança. Ele só falou de os Vasco e times que- Botafogo. Eu tô calado. Pensei que fosse passar se fosse Foram os top, times- estão lá em cima, né? Foram os caiu times de que estavam na terceiro, liderança. primeiro Valdir, para terceiro. Tá bela. O que você acha? O Roberto acha que é melhor que o Flamengo, Roberto? Eu acho que principalmente os 3 primeiros jogos, né? Teoricamente, o Flamengo Mas o São Paulo também. é mais forte. São Paulo Mas o São também. Paulo tem acho que 1 ou 2 jogos ali, tem um jogo difícil. Mas o Flamengo tem 3 jogos, Sendo 2 em casa. entendeu? Foi o que eu falei, Edilson. Esses 3 jogos que o Flamengo vai ter agora é vitória, lá fora contra o América Mineiro e dentro contra o Ceará. Vão ser cruciais aí para a apresentação do Flamengo. Até Apesar que o porque América vem fazendo. tem um bom lá dentro de time, casa é empatou difícil. agora com o Campanha Fluminense, regular. mas o Flamengo tem Quem? que vencer América esses Mineiro? times. América Mineiro. Que Empatou com o horroroso, Fluminense. porra. Time muito ruim. Empatou com o Fluminense Quieta ali. dentro de casa. Empatou aqui com o Fluminense, foi lá, Não, empatou lá. Olha bem, que nós estamos esquecendo de um detalhe importante. A produção colocou ali as equipes que têm condições do título. Hoje. Condição tudo de pode título. mudar. O Roberto falou que o Flamengo é o beneficiado. Eu não acho. Teoricamente, com os 3 Não acho. adversários. Por que O não? Eu vou dizer que não. Você está esquecendo de um detalhe importante. Todos aqui esqueceram. Mas eu não esqueci. Olha o Flamengo só. está em 3 competições. O São Paulo não está só no Brasileiro, o Inter só no Brasileiro. O Atlético também. O Atlético Mineiro também. Agora, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio e Grêmio estão disputando, além do Campeonato Brasileiro, mais 1 ou 2 O competições. Grêmio mais uma. O Flamengo e Palmeiras e Cruzeiro Entendeu? mais 2. Isso aí pesa. Pesa por quê? Porque pode machucar um jogador, pode poupar um jogador para o jogo seguinte, porque o Flamengo joga semana que vem. Vai estar contra o Cruzeiro. motivado, a competição que ele vai estar disputando, Copa do Brasil, quase praticamente semifinal. Motivado tem que estar O sempre, Flamengo vai Roberto. pra Minas sábado e só volta quinta-feira. Sempre. Porque ele vai jogar domingo e já vai Só ficar se ele pro jogo de tomar uma quarta. pancada aí. Então, Aí vai ficar lá, atrapalha. sentindo o clima da pressão. Pode, Tá vendendo pode tudo. perder, Ronaldo? Pode. Entendeu? Mas se o Flamengo Tô vence preocupado. o jogo, mas olha bem, ele entra muito mais motivado. O Flamengo para as próximas o partidas. Flamengo joga com quem no final de Ele semana? tem. América ele não- Mineiro. Lá. Lá. O Valdir colocou, ele vai ficar em Minas porque quarta-feira joga contra o Cruzeiro. Será que ele vai com o time titular? Porque quarta-feira que vem é decisão, parceiro. Ele tem que ganhar com 2 gols de diferença.
E a Libertadores. E a Libertadores. Então, será que ele vai poupar um... Os gols de diferença vai pro pênalti. Vai pro pênalti. Então, é aquele negócio. Tem condição, o Santos não ganhou do Cruzeiro lá dentro, 2-1? Não fez 2 gols? Pode acontecer. Tem time para chegar eu falei a vencer. ontem. Agora Mas tem que jogar. Você está em 3 competições. Então, aí já vem setembro... Mas isso não tem nada a ver com a tabela do Campeonato Brasileiro. Não, mas tem influência sim, Edilson. Você pode Não botar tem influência jogador. no rendimento, não tem influência na tabela. Edilson, meu caro fraterno irmão Edilson Silva, se tem influência no rendimento, automaticamente é prejudicial. Mas eu não entendo. Se o Vasco está Sim, fora, Ronaldo, mas Botafogo isso aí fora, você pegando as equipes, é ruim. Você, se os outros você três estão pegando dentro, as equipes mais o Flamengo está fracas... dentro, é ruim também. Se você pô. pegasse ali Internacional, Grêmio e Cruzeiro, que você com 3 competições agora pela frente, era uma coisa. Agora você pegar Vitória... Edilson, a gente sabe que pegar não o é assim. América Mineiro. O Flamengo jogou contra o Atlético Paranaense lá dentro e não ganhou. Tomou Então, de 3. às vezes, a gente 20 sabe minutos. que jogar contra as equipes que estão na parte de baixo O da Flamengo é tabela que nem a Band é News, em mais 20 minutos complicado. tudo muda. É mais complicado. Não é assim. O Atlético querendo dizer Paranaense pra estava você, mal e não é melhorou. E está melhorando na Horroroso. competição. Horroroso. Mas também Quem não que é está horroroso? conseguindo Deu ganhar. uma melhorada. Edilson, deu uma melhorada. Ganhou do Vitória e ganhou do Flamengo. Esse é time do América Mineiro, aí não Sei ganha. não, ele vai passar não ganha times do ainda Rio mais times Voltaço, cariocas uma coisa aqui. horrorosa, esse time do Botafogo e América Vasco que abre o Mineiro. olho. Esquece o Botafogo e Vasco, rapaz. Pô. O time do Atlético Paranaense... Ô Edilson, esse campeonato brasileiro, ou todos os campeonatos brasileiros, quem pode vir a ser o campeão? Isso, estatisticamente comprovado, é a regularidade e não é a melhor equipe, é a regularidade ao longo do campeonato. Mas o Roberto... Entendeu? Então, você vê o seguinte... Eu discordo. Não, quem ganha é a melhor É a equipe. regularidade, Não, é a a melhor regularidade. equipe. A melhor equipe que Não é, Roberto, não olha é, bem, não é a eu sei melhor que equipe. essa regularidade, tecla não. eu vou discutir. Quando foi... O campeonato brasileiro, olha bem o que eu vou dizer aqui, o campeonato, quando chegar em dezembro, o campeão vai ser qual? Aquele que somar maior número melhor de equipe. pontos. Se ele soma maior número de pontos, ele é o A melhor. regularidade pode ir mal no O primeiro campeonato turno, mundial não, deu 3 tempo de lanchar. pontos. Eu discordo. Quando era com 2, é regularidade. Você empatava, ganhava 1, ganhava 2. Mas regularidade é o quê, Ronaldo? Meu pra você, caro Roberto, na mas sua o cabeça. campeão vai ser Regularidade aquele é que você somar manter não tem vitórias negócio de e sorte, empates. não tem nada a ver. Mais Diferente vitórias do e mata-mata. empates. Isso é regularidade. Mas uma competição longa, Entendeu? ninguém consegue Pô. se manter no Exatamente. mesmo nível. O Flamengo deu uma queda. Pode ser que daqui a Flamengo era pouco... líder, O agora normal é o quê? terceiro. Mas O normal é o quê? pode Daqui a também. pouco tudo Só de uma novo. equipe fez O isso. São Paulo está Cruzeiro com vindo numa Vanderlei. regularidade. Pode ser que tenha uma quedazinha. Exatamente, não é Até pela regularidade. idade dos jogadores Edilson, também. Você pega o Nenê, pega Diego Souza, tá 100 anos. Mas, Edilson, o que é isso Entendeu? numa competição? O que é isso dentro de um campeonato Não, mas eu brasileiro? entendi, É Roberto, é regularidade. Sei. Se você ganha, aí começa, perde, isso não é regularidade. É o equilíbrio de você ganha em casa e até a equipe que consegue, independente de qual for a Roberto. equipe, que consegue vencer os seus jogos em casa e tem uma média maior de jogos, de vitória fora de casa, isso é regularidade, normalmente vai ser a campeã, entendeu? Então, Agora, eu sou o seguinte, né? Que tem alguns jogadores que ficam... Por exemplo, o Diego, por que o Diego não jogou no final de semana? Alguém falou, justificou? O dia contra o Grêmio lá... O dia contra o Grêmio lá, que era o jogo da liderança do Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo perdeu a liderança, também não jogou. Aí está jogando só no Maracanã, ou seja, você tem um Diego para jogar só no Maracanã. Você paga o que paga, ter ele no time para jogar só no Maracanã. Agora não vai jogar mais fora? Aí agora a informação de que o goleiro Diego Alves está sentindo. Não sentiu jogando. Não sei, isso me dá o direito, porque o próprio Flamengo não fala com clareza o que está acontecendo, me dá o direito de desconfiar e fazer minha equipe procurar no mundo inteiro para saber se ele está sendo negociado. Não dá para pensar? Porque do jeito que estão pagando alto para contratar goleiro no mundo todo hoje, e ele um baita de um goleiro... Não pode pensar que, de mas repente, os clubes- que a janela fecha a semana que vem de já transação, Já fechou para alguns países, né? entendeu? Para Então- semana que vem fecha a Alemanha, fecha acho que a Inglaterra também. Né? Agora, sabe o que eu acho? Eu vou até em defesa do goleiro do Flamengo, porque no jogo retrasado, ele foi bater um tiro de meta, ele Contra o Grêmio. contra o Grêmio, ele botou a mão na coxa e sentou na... Contra o Grêmio. Ele sentou. Aí o jogo parou, ele estava sentado com dor na perna. Isso aí pode ter sido aquela contusão. Que ele sentou, ele bateu e sentou. Aí os jogadores fizeram até... Né, lembra? Fizeram sinal pro Apper, que o goleiro no chão não pode o jogo ter sequência. Aí foram atender. Mas ele continuou, ele não saiu. Isso pode ter agravado. O Flamengo disse que Hever e ele, e o Diego Alves,
foi um desgaste muscular. Não, desculpa, o Diego, jogador. Desgaste muscular, que ele estava alegando que estava... Foi feito lá foi um diagnóstico. Esse centro de excelência aí, Foi feito um diagnóstico e nada foi constatado. Então, há cansaço muscular. Bom, eu não quero vir amanhã aqui, estou com cansaço muscular. Você lembra que eu cobrei do Guerreiro o ano passado inteiro aqui? Que eu falava, pô, vamos botar. O Guerreiro em campo é diferente. O Flamengo precisava... Eu ficava aqui em cima. E o Guerreiro, naquele jogo lá em Fortaleza... No sábado, no vestiário, disse que não estava sentindo, que não sei, que nem jogar. Goiânia, que o médico falou que ele tinha condições de jogar, ele falou que estava sentindo que não podia jogar. E no domingo estava lá, né? Ali na boate, na barra lá, num pagode, pulando igual um saci lá no pagode. Até porque eu não gosto de envolver essas coisas. Mas o cara no vestiário disse que está sentindo, outro dia vai para um pagode, pula igual um saci. E o Diego, é o que eu vou começar a cobrar, é o que eu estou cobrando aqui. O Diego, camisa 10 do Mengão, só joga no Maracanã. O Flamengo precisa que ele joga, você tem que fazer ponto lá fora. O jogo com o Grêmio, que era o jogo que o Flamengo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, não, tá poupado porque tá com como é que é? Cansaço muscular. Mas essas avaliações hoje é feita periodicamente, Edilson. O cara do treinamento, se houve um desgaste. Na nossa época era diferente, era a relação do médico ou o jogador chegar, ó, tô com uma dor Roberto, e tal, essa coisa toda. Jogador no Flamengo, meu querido, é o que eu sempre falo, o Nélio foi jogador do Flamengo, tem que ter sangue, não adianta ficar com o cabelinho arrumadinho, perfume francês, jogar no Maracanã para dar para 3 dedos contra a Vitória, contra Ceará, contra Paraná, até eu quero jogar. Agora vai jogar com o Grêmio lá no Sul, vai jogar no final de semana, entendeu? Na Libertadores, do Campeonato Brasileiro, não jogou não. Lá dentro, ele foi a maior figura. O Ronaldo é a favor do Diego jogar só no Maracanã. Parabéns. Joga no Maracanã, dá 3 dedos pra cá, dá exibição pra lá, entendeu? Eu discordo, mas eu respeito a sua opinião. É claro, pô. Ele só tá jogando no Maracanã. Eu quero que ele jogue aqui, joga lá, joga cá. Eu tô brigando é pra ele jogar. O Flamengo contratou um jogador como o Diego pra jogar, não é pra ficar só se exibindo no Maracanã. Esse é o meu questionamento. Fora do Rio, ele não tá jogando mais. Me fala aí, dos últimos 3 jogos que ele jogou. Jogou no da Libertadores. Né? Aliás, não jogou lá na frente, toda hora ele vinha aqui, ele